Então, hoje nós vamos falar de uma das obras da lista da Unicamp. É um livro chamado A Falência, da escritora Júlia Lopes de Almeida. Essa obra, A Falência, é um livro que a Júlia Lopes publicou no ano de 1901. Júlia Lopes é uma escritora que andava muito esquecida e faz parte dessa tentativa dos vestibulares mais recentes de resgatar principalmente autores que, por serem mulheres, por pertencerem a minorias, autores negros que eram deixados de lado no ensino oficial, que era muito tradicionalista, e que começam agora a ser valorizados e trazidos assim para frente da literatura. A Júlia Lopes de Almeida foi uma grande escritora que custou a ter reconhecimento. Ela quase foi uma das fundadoras da Academia Brasileira de Letras, mas na época as regras da academia não permitiam a inclusão de mulheres. Levou muito tempo até que uma mulher fosse admitida. Mas ela estava na turma inicial que participou da fundação da Academia Brasileira de Letras. Esse livro da Júlia Lopes de Almeida é um romance, é uma narrativa longa em prosa. E a história se passa no Rio de Janeiro, no ano de 1891. O que nós vamos fazer é, primeiro, fazer um mapa de quem são os personagens dessa história, para contar um pouco o que é o enredo e analisar alguns pontos que são mais importantes sobre o livro, características, coisas que podem ser usadas na prova, além dos personagens, dos aspectos principais dos personagens. Então, vamos fazer o seguinte. Os personagens principais que nós temos mapear, nós podemos separar assim em 3 grupos principais. Existe como um dos personagens principais do livro esse Francisco Teodoro. Francisco Teodoro era um português que veio muito pobre para o Brasil, fez muitos sacrifícios, trabalhou muito no comércio, conseguiu enriquecer e montou uma grande empresa de exportação de café no centro do Rio de Janeiro. Quando o livro começa, o primeiro cenário que nós conhecemos é o escritório da empresa exportadora de café do Francisco Teodoro. Nessa empresa, logo no começo do capítulo 1 do livro, nós ficamos sabendo que o Francisco Teodoro ele tinha muita admiração e um pouco de inveja de um outro comerciante que estava indo muito bem, mais jovem que ele, só que estava indo muito mais rápido e enriquecendo muito mais rápido. É um comerciante chamado Gama Torres. Esse Gama Torres nunca aparece na história. Ele é mencionado várias vezes e ele fica o tempo todo como aquele rival que o Francisco Teodoro gostaria de alcançar. O Gama Torres é um cara que chegou novato e disparou muito rápido. E está virando o número 1 dos negócios de café no Rio de Janeiro, na frente de gente como Francisco Teodoro, que estava há muitos anos na praça ali batalhando. O Francisco Teodoro sabe informações sobre esse Gama Torres e essa mistura de admiração e rivalidade
ele tem muitas informações sobre esse Gama Torres por causa de um homem chamado Inocêncio Braga. Esse Inocêncio Braga era corretor de negócios e ele aconselhava os negócios de muitos empreendedores no Rio de Janeiro, e ele tinha sido um dos principais conselheiros desse Gama Torres e é um dos homens que ajudou o Gama Torres a subir. E o Inocêncio Braga, ele reclamava que os brasileiros, eles eram muito lerdos e que não tinham aquela vontade de se arriscar, de ir para diante, que um bom comerciante tem que ter para poder enriquecer. Ele achava que gente como Francisco Teodoro era muito apegado aos métodos tradicionais de trabalhar, juntar dinheiro, e que eles deviam se expor mais, arriscar mais, eles deviam jogar mais, como o Gama Torres fez, aconselhado pelo Inocêncio Braga. Então, o Inocêncio Braga é a favor mais de ganhar com especulação do que ganhar por trabalho lento. E ele vai colocando essas ideias na cabeça do Francisco Teodoro. Esse aqui é o primeiro núcleo de personagens que é apresentado no livro. Esse pessoal aparece mencionado sempre ligado ao escritório que o Francisco Teodoro tem no centro do Rio. O outro ambiente onde se passa a história é a casa do Francisco Teodoro. É um palacete muito rico no bairro do Botafogo, Rio de Janeiro, onde mora a família do Francisco Teodoro. E da família, a personagem principal é a esposa do Francisco Teodoro, a Camila. A Camila é uma mulher de 40 anos de idade, extremamente bonita, muito elegante. E a Camila, já faz alguns anos, vem tendo um caso amoroso com um médico da família, que é um homem de inteira confiança do Francisco Teodoro e podia entrar e sair de casa quando quisesse, porque no passado, esse médico, atualmente amante da Camila, esse médico chamado Dr. Gervásio, tinha conseguido salvar uma das filhas do Francisco Teodoro quando a menina estava doente. Então, por gratidão, esse homem tinha livre acesso na casa, ele começou a se envolver com a Camila e o Francisco Teodoro não tinha a mínima ideia disso. Além do caso da Camila com Gervásio, dentro daquela casa moram também os filhos e empregados que formam aquela família. O filho mais velho chama Mário. O Mário tem agora 20 anos de idade. O Mário tem sido uma decepção para o pai dele. O Francisco Teodoro queria ter um filho que trabalhasse, assumisse os negócios, e o Mário gosta de noitada, está envolvido com mulheres, gasta dinheiro adoidado, não quer saber de herdar o negócio do pai. Ele é até agora o desgosto da família. A segunda filha é a Ruth. A Ruth tem 15 anos. A Ruth é sonhadora, tem talento para música, gosta de artes, ela é toda sensível, mas ela parece estar sempre em outro mundo, ela parece estar sempre distraída demais. O casal, Teodora e Camila, também tem duas filhas gêmeas que são Lia e Raquel. As duas têm 6 anos de idade. E acompanhando a família, tem uma velha empregada, que é a Noca, está na família há muitos anos, cuida da família como a governanta da família, conhece mais a família do que a própria família se conhece. E morando com a família também tem uma sobrinha da Camila, uma menina que foi criada assim, longe dos pais, criada como agregada, morando de favor,
chamada Nina, que tem uma paixão secreta não correspondida pelo Mário, que é primo dela. Esses são os personagens que aparecem na história. Esses personagens, cada um deles está associado a um ambiente da história. Francisco Teodoro, o Inocêncio Braga, o Gama Torres, eles são personagens que aparecem sempre mencionados no escritório de trabalho do Francisco Teodoro. Aqui, o ambiente é a empresa do Francisco Teodoro de exportação de café no centro do Rio de Janeiro. A Camila, o Gervásio, a família tem como ambiente uma mansão, um palacete muito luxuoso, com uma bela chácara, no bairro do Botafogo do Rio de Janeiro, que era o grande bairro da elite, da burguesia do Rio de Janeiro, da época em que se passa a história. O ambiente da empresa no centro é um lugar de ambição, é um lugar onde se discute os negócios, é um lugar de trabalho, é um lugar onde estão todas as questões ligadas ao dinheiro. O Palacete do Botafogo, onde mora o Francisco, onde a Camila tem um caso com o Gervásio dentro de casa, onde vivem os filhos, onde vive a Nina agregada, é um lugar onde estão todas as questões que envolvem o sentimento, o caso de amor da Camila com o Gervásio, a paixão não correspondida da Nina pelo Mário, as questões todas que envolvem as relações familiares, a relação complicada que o Teodoro tem com o filho mais velho, porque o filho mais velho não quer ser herdeiro das funções da família, a relação de afeto que a Camila tem com os filhos, a relação de proteção que a Noca, governanta, tem por toda a família. Mas esse palacete é um lugar de festa, é um lugar onde essa família muito rica vive no luxo, vive na ociosidade. De maneira geral, dá para dizer que esse ambiente do Palacete do Botafogo é o lugar onde estão os afetos, onde está toda a vida afetiva do livro. Então são dois polos, o polo do dinheiro, que é o escritório do centro do Rio, e o polo da vida afetiva sentimental da família, que é o Palacete do Botafogo. E cercando esses personagens, que são os personagens importantes do livro, os que estão na empresa no centro do Rio, os que estão no Palacete do Botafogo, existe vários personagens que são personagens secundários da história, que são os focos das ações paralelas. E esses personagens que são secundários são, por exemplo, o Francisco Teodoro tem um velho empregado, o Mota, que está doente, extremamente pobre, e serve para fazer um contraponto com a riqueza em que toda essa gente vive. O Mota vivia nos bairros mais pobres do Rio de Janeiro, numa situação muito difícil. Tem também as tias da Camila, uma chamada Joana, outra chamada Etelvina,
que servem para representar a velha geração, a mentalidade antiga, os costumes antigos, e elas servem para desaprovar essa vida toda que essa gente tem, seja por causa do luxo, seja por causa do envolvimento da Camila com Gervásio, seja por conta da maneira como a Camila estava criando os filhos. Tem também um oficial da Marinha, o Capitão Rino, que era apaixonado pela Camila, mas sentia que não tinha nenhuma chance com ela por conta do envolvimento da Camila com Gervásio. E desse grupo ainda tem uma personagem que é a Baronesa da Laje, que era amiga da família do Francisco Teodoro e da Camila. A Baronesa da Laje representa a elite mais antiga, mais rica, mais tradicional. Comparado com a Baronesa da Laje, com a família dela, o Francisco Teodoro e a Camila era novo rico. Era uma gente recém-chegada, era uma gente que ainda não tinha o polimento que a família da Baronesa da Laje tinha naquela época. Então, tá aqui. Esse é um mapa de personagens da história. Agora eu quero contar um pouquinho o que acontece, que é propriamente o enredo do livro, porque o enredo é pouco, o enredo é curtinho. O que acontece nesse núcleo aqui, do Francisco Teodoro com o Inocêncio Braga e a rivalidade com Gama Torres, o que acontece com a Camila e com o Gervásio e qual que é o destino que a família tem por conta disso aqui. Então, dá para contar rápido da seguinte maneira. Quando o livro começa, o livro mostra o escritório do Rio de Janeiro, ele faz uma descrição do armazém de exportação de café do Francisco Teodoro e mostra o Francisco Teodoro reunindo os outros comerciantes lá do centro do Rio de Janeiro para a hora do café. Eles estão discutindo os negócios e aí chega o Inocêncio Braga e começa a contar como o Gama Torres estava ganhando dinheiro com o café. O café estava em alta, o Gama Torres estava especulando muito com o preço do café, estava se dando muito bem, e o Inocêncio começa a dar bronca em todo mundo ali por não ter coragem de apostar alto como o Gama Torres estava apostando. O Francisco era comerciante já antigo no Rio, e o Francisco era pegado à ideia de que era preciso ir lento e devagar, porque uma hora o café podia subir, mas ele podia cair também. E o Inocêncio achava que era justamente esse tipo de medo, de receio, que estava atrapalhando os negócios. Um homem como Francisco Teodoro podia ir muito mais longe com o dinheiro que ele tinha, se ele investisse mais, se ele se arriscasse mais, como o Gama Torres estava fazendo. Todo mundo estava ouvindo o café, estava ali tomando café e ouvindo o Inocêncio Braga, ouvia assim, ao mesmo tempo sabendo que Inocêncio era um homem inteligente, um homem que conhecia bem os negócios, um homem que entendia muito de café, mas eles tinham receio, eles tinham medo de investir dessa maneira e acabar quebrando a cara, quebrando de repente. O Francisco Teodoro estava com esse receio. Vontade ele tinha, mas ele estava com medo. Tá. Naquele dia em que ele ouviu o Francisco Teodoro ouviu o Inocêncio Braga contando sobre a riqueza e a prosperidade do Gama Torres, naquele dia quando ele volta para casa, passando de bonde por todo o Rio de Janeiro até chegar no Palacete do Botafogo, naquele dia é apresentada a família dele e nós ficamos conhecendo esse personagem estranho no livro que é o Gervásio. O Gervásio é um médico da família, ele é um homem de pouco mais de 40 anos, é um homem muito rico, é um homem que não gosta de exercer a medicina, ele tem muito tempo livre, ele não tem clientela, ele não é um médico que pratica, e ele passa quase que o tempo todo na casa do Francisco Teodoro, junto com a Camila. A Camila e o Gervásio passaram a ter um caso
quando o Gervásio, muitos anos antes, tinha curado a filha, a Ruth, que estava seriamente doente. O Francisco Teodoro tinha uma confiança e uma gratidão infinita pelo Gervásio. Dava presentes, o convidava para frequentar a casa. Gervásio, frequentando a casa, começou a se interessar pela Camila, que era uma mulher muito bonita. Ele começou a dar palpite sobre a maneira como a Camila devia se vestir. A Camila ainda era uma jovem assim, que tinha vindo de família pobre, não era muito sofisticada. A Camila foi sendo transformada, moldada pelos conselhos do Gervásio. Os dois acabaram tendo um caso amoroso. Eles tinham um lugar onde eles se encontravam fora da mansão, mas eles já estavam tão confiados nessa relação deles que logo no começo do livro tem uma cena que é um pouco chocante, que é o Francisco Teodoro está em casa, ele acabou de cochilar, a Camila e o Gervásio estão conversando ao lado dele, e assim que percebe que o Francisco Teodoro está cochilando, a Camila vai lá e dá um beijo na boca do Gervásio ao lado do marido que está cochilando. Tem a ideia de que a história de que o marido é o último que sabe, e nesse livro isso é literalmente verdadeiro. O livro acaba sem o Francisco Teodoro jamais supor que está tendo um caso. E no livro todo mundo já sabe do caso. A Camila e o Gervásio não tinham ideia, mas o Mário sabia do caso. A Noca sabia do caso. A Nina sabia do caso. O capitão Rino sabia do caso. As tias sabiam do que estava acontecendo. E eles vão descobrindo aos poucos como o caso deles era uma coisa pública, já de muitos anos. Tá. E, para o lado da família, o Mário tem os envolvimentos dele com prostitutas, a vida irresponsável, as brigas com o pai, as brigas com a mãe, porque o Mário sabe do caso da Camila com o Gervásio, desaprova e joga na cara da mãe dele que a mãe dele, tendo esse caso com o Dr. Gervásio, não tem autoridade para dar palpite na vida dele. Tem a Ruth, que aparentemente nunca percebe nada. A Ruth ela vive para tocar violino, vive em função da música, vive apaixonada pelas coisas em volta, pela natureza. Ali e a Raquel são muito pequenas para entender alguma coisa. A Noca, que é governanta da família há muito tempo, sabe, mas não se envolve. Ela tem medo do que pode acontecer, ela fica zelando para que nada aconteça. E a Nina, que sabe também, ela tem muita dó do tio dela, do Francisco Teodoro, e ela tem muita admiração pelo fato da tia, que é uma mulher bonita, está vivendo uma relação de amor de verdade com o Gervásio. É uma relação intensa de amor, não é só uma coisa de atração física. A Nina queria viver isso, mas ela queria viver isso com o Mário, que é primo dela, que não quer nada com ela. No livro, o Francisco Teodoro, depois de muita insistência do Inocêncio Braga, acaba decidindo investir boa parte de todo o dinheiro dele, apostar numa alta do café. Fazer aquilo que o Gama Torres tinha feito e que tinha feito o Gama Torres multiplicar a riqueza rapidamente. O Francisco Teodoro faz isso, só que começam a chegar notícias da Bolsa de Valores de Londres de que teve uma baixa do café. Francisco Teodoro fica assustado, vai procurar o Inocêncio Braga, o Inocêncio Braga fala que é assim mesmo, não se incomoda, essas notícias são fabricadas, daqui a pouco vai ter uma alta do café, você vai ver, a alta não veio, o Francisco Teodoro perdeu tudo, estava chegando o prazo dele pagar suas faturas, ele não tinha grana, começou a circular o boato de que o Francisco Teodoro tinha falido. Francisco Teodoro não sabia como contar isso para a família dele, que ele tinha perdido tudo, ele ia ter que vender a casa para poder pagar as dívidas. Francisco Teodoro convoca os credores, explica o caso e depois
comunica ao Dr. Gervásio, porque ele próprio, Francisco Teodoro, não teve coragem de falar com a Camila. Ele convoca o Dr. Gervásio, explica a situação. Isso mostra o nível de confiança que o Francisco Teodoro tinha no Dr. Gervásio, e pede para o Dr. Gervásio comunicar para a família e explicar o que aconteceu. O Francisco não sabia o que fazer. Nos dias que se seguiram à notícia da falência, ele estava tonto, ele sentia que ele tinha jogado toda a vida dele fora, ele tinha levado anos para enriquecer e ficou pobre em alguns dias. Quando o doutor Gervásio já tinha avisado a família toda, a Ruth, que é a filha mais sensível, vai até o pai e tenta animar o pai, dizendo assim: pai, não pensa assim, não fica assim. Pai, do jeito que você fala, dá a impressão que no mundo só tem lugar para os ricos. Aí Francisco Teodoro olha para a filha desconsolado e fala: filha, mas é assim, só tem lugar para os ricos. A Camila, a esposa, começou a pressentir que o Francisco Teodoro ia fazer uma besteira. Ele estava aéreo, estava escrevendo cartas de despedida, cartas para os credores se justificando. Francisco Teodoro, uma madrugada, poucos dias depois da falência decretada, se levantou, foi para o escritório dele e pegou o revólver que ele tinha guardado na gaveta do escritório dentro de casa, o escritório que ele tinha dentro de casa. A Camila, que desde que veio a notícia da falência do marido, ela descobriu que tinha pelo marido dela, esse marido que ela estava traindo há anos, ela descobriu que tinha um imenso carinho pelo marido dela. A Camila, preocupadíssima de ver a maneira como Teodoro levantou-se de madrugada e foi até o escritório, ela foi atrás dele, mas não chegou a tempo. Na hora que ela abriu a porta, ele já estava com a arma na mão, apontada para a cabeça, ele deu o tiro, se matou no escritório. Teve o enterro do Francisco Teodoro. O Gervásio, junto com os antigos companheiros de negócio Francisco Teodoro, procuraram organizar tudo da melhor maneira possível, providenciaram a venda da casa, do Palacete do Botafogo, e agora a família tinha que se acomodar com uma situação nova. A única coisa que a família tinha agora para morar era uma casinha de subúrbio que o Francisco Teodoro tinha dado num ato de bondade para Nina, sobrinha deles, que morava como agregada da casa e não tinha nada. Agora, a Nina, por ironia do destino, ela que morava de favor na mansão, agora a família ia morar na casinha que ela tinha ganhado, uma casinha de subúrbio. A Camila estava inconsolável. Foi muito difícil perder o marido e era mais difícil ainda para ela perder o luxo, a riqueza, os vestidos, as festas, os bailes, aquela ociosidade em que ela tinha vivido durante 20 anos. Foram morar na casinha da Nina. Foram a Camila, a Ruth, a Lia, a Raquel, a Noca, para morarem com a Nina. O Mário tinha se casado, um casamento arranjado com a família da baronesa da Laje pouco tempo antes. O Mário estava com a situação salva. Ele, que era o filho que não queria trabalhar, o filho que o Francisco Teodoro reclamava que não queria herdar o negócio, se salvou casando com a irmã da baronesa da Laje, que era uma família riquíssima, tradicional, que não tinha perdido nada nessas aventuras financeiras. O Mário estava financeiramente salvo por causa de um casamento rico, mas a família dele não. A mãe, a Ruth, a Lia, a Raquel, a Noca foram para a casa da Nina, uma casa pequena. Elas iam ter que trabalhar para viver, elas iam ter que abrir mão de tudo. O Mário deu a sugestão, o Mário está vivendo agora na riqueza, de que a Lia e a Raquel, que só tinham 6 anos de idade, deveriam ficar morando na mansão da baronesa da Laje, que podia propiciar uma vida luxuosa e manter as meninas no luxo. Que a Ruth, que estudava violino, era muito talentosa, devia ficar morando
com o Mário e a esposa, que iam continuar propiciando um ambiente para que pudesse estudar, e que a Camila, agora que estava viúva, devia mais mesmo a se casar com o Dr. Gervásio e transformar aquela relação de adultério de muitos anos num casamento. Agora nada impedia, ela estava viúva. No primeiro momento a Camila ficou ofendida com esse comentário. Ela abriu mão das filhas, a família se dispersar, a Ruth para um lado, as meninas, as gêmeas para o outro, ela assumir publicamente essa relação com o Dr. Gervásio que ela sempre quis esconder, mas ela acabou aceitando. Ali e a Raquel foram para a casa da Baronesa da Laje e a Camila foi até o palacete onde morava o Gervásio, que era amante dela há muitos anos, para saber se o Gervásio queria agora, depois de tudo isso, se casar com ela. Ela foi. Era a primeira vez que a Camila ia para a mansão onde morava o amante dela. Os encontros sempre tinham sido em outros lugares, ou na casa dela, ou no outro lugar que ele tinha arranjado, nunca na casa dele. O Gervásio ficou muito surpreso da Camila aparecer. E quando ela apareceu e fez a proposta de que agora eles podiam se casar, se ele queria casar com ela, o Gervásio disse que não era possível. E não era possível porque tinha uma coisa que ele estava escondendo da Camila há muitos anos, desde que eles começaram a ter o caso. É que ele, Gervásio, também era casado. Ele não podia se casar com a Camila. Ele tinha uma esposa. A Camila se sentiu duplamente traída. Ela sentiu que tinha perdido toda a riqueza e agora tinha perdido o amante. Ela tinha sido enganada esses anos todos. Ela se sentiu enganada. Está tendo um caso como casado já há tantos anos, sem ter ideia disso. Camila voltou para a casinha onde morava a Nina, desconsolada, aquela casa vazia, ela sem as filhas. Aí no dia seguinte, o último capítulo do livro, ela acorda com a decisão de que ela tinha que superar tudo isso aí, superar o drama da pobreza, superar o drama da perda do amante, da perda do cara que foi o grande amor dela esses anos todos. Ela acorda bem cedo e pergunta para Nina: Nina, me dá algum serviço para eu fazer nessa casa? Estava a Nina costurando, a Noca passando roupa, e estava a Ruth. A Ruth estava querendo dar aulas de música como professora de música para tentar ganhar algum dinheiro. Aí, antes que a Nina dissesse, a Ruth, que desde a morte do pai foi se revelando a pessoa mais forte da família, falou assim: mãe, faz o seguinte, vai até a Baronesa da Laje e traga as gêmeas, traga ali a Raquel, ensina elas a lerem aqui, faça elas morar aqui. A Camila decidiu que ela queria a família toda junta e que elas iam enfrentar a pobreza juntas. E termina o livro, ela decidida a recomeçar do zero, de baixo, chamando as meninas de volta para elas começarem de novo. O livro termina aí. Esse é o enredo do livro A Falência. Tá. Agora eu quero comentar alguns pontos importantes dentro do enredo do livro, alguns pontos que envolvem esses personagens aqui que nós vimos. Agora, em cima dessa história e desses personagens, eu quero indicar uns pontos que têm mais possibilidade de serem desenvolvidos, além do enredo e além de quem são os personagens. Alguns pontos importantes. Os pontos importantes que eu quero comentar são esses aqui.
Primeiro, sobre a época em que se passa a história. O livro, isso é dito explicitamente, o enredo se passa ao longo do ano de 1891. Tirando a informação de ano, durante as conversas com os personagens, tem algumas informações sobre contexto que interessam. Por exemplo, o Francisco Teodoro, várias vezes ele fica comparando o trabalho atual ali no armazém dele de exportação de café, o trabalho da maneira como era, agora com trabalhadores livres, com o que tinha sido feito 3 anos antes, quando os trabalhadores eram escravos ainda. Então, a abolição da escravidão era recente. E os grandes proprietários ainda não estavam bem acostumados com a ideia do trabalho livre ainda. Eles ainda achavam estranho ter imigrantes italianos fazendo um trabalho que algum tempo antes era feito por escravos. Então, a abolição da escravidão recente. Outra coisa, naqueles encontros no escritório do Francisco Teodoro, onde ele e os negociantes em volta sentavam para tomar café e discutir os negócios, eles reclamam muito do governo republicano. Eles ainda tinham muita nostalgia da época da monarquia. A abolição da escravidão era recente. A República estava bem no seu início. Era a época do governo do Marechal Deodoro, o primeiro presidente da República. E eles sentiam que a República tinha trazido muita convulsão para o mercado financeiro. Isso nunca é explicitado assim de maneira muito clara no livro, mas está ligado ao seguinte: durante o comecinho da República, o ministro da Fazenda, que era Rui Barbosa, para tentar incentivar a capitalização de empresários, estimular os negócios, aumentar o volume de papel moeda em circulação, ele fez uma política de desregulamentação que permitiu que, por exemplo, bancos privados emitissem papel moeda. Ele estimulou muita especulação na bolsa. Essa política era chamada política do encilhamento. E foi um período economicamente complicado, porque muita gente fez riqueza de uma hora para outra e muita gente perdeu tudo de uma hora para outra. Assim, foi um período de especulação financeira desenfreada. E é essa especulação financeira desenfreada que provoca a falência que justifica o título do livro, a falência do Francisco Teodoro. Então foi um período de especulação financeira desenfreada. Então, esse é o primeiro aspecto. O que na época justifica esse contexto que vai produzir a falência do Francisco Teodoro? Segundo ponto, é em relação ao espaço do livro. Um dos méritos desse livro da Júlia Lopes de Almeida, do livro A Falência, é a capacidade que o livro tem de mostrar um painel de como é que funcionava o Rio de Janeiro como um todo. A história se passa o tempo todo no Rio de Janeiro e ele faz um painel
da cidade do Rio, colocando os personagens nos diferentes bairros da cidade, de maneira que se possa ver assim o contraste entre a pobreza onde mora, por exemplo, os empregados do Francisco Teodoro, ou onde vai ser a casinha da Nina, a riqueza do palacete do Botafogo ou da mansão do Dr. Gervásio no Jardim Botânico, a parte velha do centro do Rio, a parte de negócios do centro do Rio. Então ele faz um painel do centro do Rio e dos contrastes que existe dentro da cidade do Rio de Janeiro entre a área comercial do Rio e a área residencial, e entre as áreas de pobreza e uma pobreza extrema que beirava a miséria, e das áreas de riqueza. O livro está muito atento assim a mostrar como os diferentes espaços da cidade condizem com os diferentes níveis sociais do personagem. Então, esse painel da cidade do Rio de Janeiro e esses contrastes entre as várias áreas da cidade, eles servem para fazer um panorama social do Rio de Janeiro. Do que era o Rio de Janeiro no comecinho da República. Terceiro ponto. Um terceiro ponto que é muito importante no livro é a questão da relação entre trabalho e dinheiro. No livro, existem personagens que não trabalham, que são personagens que são de famílias de uma riqueza antiga, eles não precisam ter nenhum tipo de ocupação. Então, existe, por um lado, a ociosidade da velha elite do Rio de Janeiro, das famílias ricas da maneira antiga. Essa ociosidade, essa gente que é rica sem que a gente saiba de onde vem essa riqueza, é representada pelo Dr. Gervásio, que é um homem que não precisa trabalhar, e pela Baronesa da Laje, que é uma família muito antiga, e sem que a gente saiba de onde vem aquela riqueza. Vem do café, vem de negócios, vem de imóveis. Então, existe personagens que simplesmente parecem estar dispensados de qualquer preocupação em ganhar o dinheiro. O dinheiro já está lá. Tem também os personagens que são aqueles que tiveram ascensão social pelo trabalho. E desses personagens, o mais importante é o Francisco Teodoro. Tem aqueles que tiveram a ascensão tomando o atalho da especulação e não do trabalho duro.
aqueles que enriqueceram jogando com a especulação financeira. Esse era o caso do próprio Inocêncio Braga, que é o conselheiro do Francisco Teodoro, e do Gama Torres, que tinha se tornado o principal negociante de café no Rio de Janeiro com base em especulação. E tem todos aqueles personagens que trabalham sem ter ascensão social nenhuma. O trabalho sem ascensão. Sem ascensão, sem recompensa, que é representado no livro pela Noca, que é a governanta da família, e pela Nina, que é a sobrinha que vive ali como agregada e que só consegue a casinha porque foi dada como presente pelo tio rico, Francisco Teodoro. Então tem essas várias relações da relação do trabalho com o dinheiro. Um quarto ponto importante é a questão do papel da mulher. A Júlia Lopes de Almeida era uma das principais escritoras da época dela. Como eu estava contando no começo, ela participou das reuniões para a fundação da Academia Brasileira de Letras, mas as regras da academia não a aceitaram, porque não aceitavam mulheres naquela época. A Júlia Lopes de Almeida é uma escritora pioneira. E no livro dela, ela, escritora mulher, ela deu um grande espaço para as personagens femininas. As mulheres no livro A Falência são personagens especialmente significativas, são personagens especialmente fortes. E dessas personagens, nós vamos destacar o seguinte, dessas personagens. Primeiro, a Noca, governanta da família. A Noca é uma personagem que ela é o próprio senso de preocupação com a família, de responsabilidade pela família. Uma responsabilidade que muitas vezes a Camila, por conta do caso dela com Gervásio, ela deixa de assumir. A Nina, a sobrinha da Camila do Francisco Teodoro, a sobrinha que morava como agregada na casa, a sobrinha pobre que vive assim encostada nessa família rica e depois no final ela vira o amparo dessa família. A Nina, ela tem o tempo todo um sentimento de caridade pelas pessoas, de preocupação, de querer ajudar, muito forte. E ao mesmo tempo, ela ama o primo dela, o Mário, que acaba se casando com uma ricaça de família tradicional, e a Nina, ela sabe calar para ela mesma a tristeza e o sentimento dela. Ela tem uma capacidade muito grande de resignação, de superar a dor, de superar a frustração e tocar para diante. A Ruth, a filha da Camila com o Francisco Teodoro, é a personagem que mais cresce durante a história. Ela é uma personagem que começa muito sonhadora, muito aérea, e à medida que a história vai prosseguindo, a Ruth vai mostrando ser muito talentosa. Ela gosta de música e toca muito bem. Ela tem muito talento para música. Ela gosta de pintura, ela gosta das artes, ela tem curiosidade de entender o mundo.
ela tem um senso assim de empatia e de saber perceber a dor dos outros e dizer uma palavra adequada naquele momento. Ela sente pena de gente maltratada. Quando ela percebe a falência do pai, é ela que vai tentar consolar o pai no momento em que a família não sabia o que dizer. Quando ela percebe a desorientação da mãe depois da falência, é ela que tenta colocar a mãe na linha. Ela tem essa empatia e ela tinha essa força que vai se destacando e vai surpreendendo os outros personagens. É a personagem que mais cresce na história. Tem a própria Camila. Uma coisa que é bem importante no livro A Falência é que, apesar do livro A Falência ser uma história que envolve a Camila cometendo adultério, isso nunca é usado como uma acusação para rebaixar a Camila como personagem. O adultério da Camila não é mostrado como um pecado, como alguma coisa errada. É uma situação que muita gente sabe, muita gente desaprova, mas a própria Camila entende que ela está tendo uma relação de amor e que ela tem direito de ter aquela relação de amor, já que ela não tem isso com o marido dela. A Camila tem uma estima e um respeito muito grande pelo bom pai que o Francisco Teodoro é. Ela não tem raiva do marido. Ela respeita o talento do marido para os negócios, a capacidade dele, mas ela quer mais. Ela queria amor. Ela queria alguma coisa mais, alguma coisa que mexesse com os afetos dela. E isso o Gervásio trouxe. Tem um momento no livro, que é logo no capítulo 3, que o Gervásio vai até a Camila e resolve emprestar para ela um livro e diz assim, ela pergunta que ela saber, que livro é esse? É um livro de poesia, Gervásio? Não, Camila, esse é um romance. É um romance que conta uma história de amor parecida com essa que a gente está vivendo. Aí a Camila comenta, esse é o capítulo 3, Gervásio, eu não quero ler esse livro. Por quê? Porque geralmente quando os homens escritores contam histórias de mulheres que estão vivendo histórias de amor, como eu estou vendo com você, ou seja, histórias de adultério, eles só contam isso para culpar as mulheres, para atribuir culpa a elas. Eu não quero ver uma história em que uma mulher é culpabilizada por estar amando. Leva seu livro para lá. Quando, no final do livro, a Camila já tinha percebido que todo mundo sabia do caso dela com Gervásio, o marido dela já tinha cometido suicídio, ela se pergunta, por acaso eu errei de ter tido caso com Gervásio? Eu não me sinto culpada de ter tido um caso com ele. Eu não sinto que eu fiz alguma coisa errada. Então, uma coisa muito bonita na Camila e no livro é o fato de que tentar discutir uma situação que envolve uma situação moralmente, socialmente condenável, que é o adultério, mas sem querer cair na situação fácil de botar a culpa na mulher que está cometendo adultério, como se na história de adultério o marido não tivesse responsabilidade por isso, o Gervásio não tivesse, a circunstância toda não tivesse. A Camila, isso é muito importante, ela é uma personagem que não sente culpa pelo adultério. E o livro não quer endossar essa culpa. Não só a Camila não sente culpa, quanto a própria autora Júlia Lopes está evitando fazer um julgamento moral mostrando a Camila como culpada. Não há um julgamento moral aí. O Francisco Teodoro é um homem que nunca percebeu isso, ou se percebeu, relevou, e a história toda é contada quando há o julgamento, é vindo de outros personagens, nunca do narrador do livro, nunca da voz que está narrando a história. Então não é a autora que está condenando isso. E sobre o papel da mulher, mais uma coisa. No livro, existe uma cena em que a Camila e o marido dela, o Francisco Teodoro, foram, junto com o Dr. Gervásio, que está sempre com o casal, eles foram almoçar num barco que era do capitão Rino
Capitão Rino, que é o personagem secundário, que é apaixonado pela Camila. Eles vão almoçar no barco, e no barco estava o Capitão Rino, que é apaixonado pela Camila, como ali anfitrião daquele almoço, acompanhado da irmã. O Capitão Rino tinha uma irmã chamada Catarina. A Catarina é uma personagem secundária, aparece 2 vezes só na história, esse é o único momento em que ela é realmente importante. Durante esse almoço, a Catarina, irmã do Capitão Rino, ela que era uma jovem, 20 e poucos anos de idade, com posições modernas, ela estava defendendo a importância da emancipação da mulher. Vamos lembrar o seguinte, a história se passa em 1891 e a Catarina estava propondo que as mulheres deviam ser incentivadas a estudarem, ser incentivadas a ter uma vida mais livre, ser incentivadas a não dependerem da aprovação dos homens para escolher o caminho que queriam seguir. Ela está falando isso no almoço, na presença do Francisco Teodoro, do Gervásio, do irmão dela, que é o Capitão Rino, e, é claro, da Camila, esposa do Francisco Teodoro, que está ali. E Francisco Teodoro, o português Francisco Teodoro, que é um homem à maneira antiga, com ideias antigas, ele riu do que a Catarina falou sobre a emancipação feminina. E a Catarina disse, seu Francisco Teodoro, pelo jeito isso é contra a emancipação da mulher. E Francisco Teodoro responde que, olha, mulher nasceu para ser mãe e ser esposa. As melhores esposas são aquelas que não estudam. Melhor esposa para o marido, para um homem, tem que ser uma mulher de pouco estudo, uma mulher medíocre. Uma mulher de inteligência, uma mulher de preparo, uma mulher de decisão, não é uma esposa adequada. A Catarina fica surpresa de ouvir um homem dizendo isso, que as melhores esposas são as mulheres medíocres. A Catarina olha para Camila, que está ali, ao lado do marido, ouvindo um absurdo desse, e pergunta, Camila, e você concorda com isso? E a Camila, surpresa, diz, sim, eu concordo com isso. A Catarina, ela representa no livro a posição mais avançada que podia haver na época em relação à independência, à emancipação da mulher, que é como se dizia. Ela é a personagem mais moderna no livro nesse sentido. Existe uma outra personagem secundária que representa no livro a posição inversa, a posição mais conservadora que havia em relação à mulher. Essa personagem é a tia da Camila, a tia chamada Joana. A tia Joana, personagem secundária, era uma parente antiga, já velha, extremamente religiosa, que condenava a relação que a Camila tinha com Gervásio, condenava a maneira como a Camila criava os filhos, condenava o modo de vida da Camila. Essas personagens representam, assim, os 2 polos opostos. A Catarina, a posição mais moderna possível na época no Brasil a respeito do papel que a mulher pode ter na sociedade, a posição mais emancipada, e a Joana representando a posição mais tradicionalista de submissão da mulher à religião, à autoridade do marido, à moral, aos bons costumes. Para encerrar, um quinto e último aspecto que eu quero comentar é a respeito da posição desse livro, A Falência, da Júlia Lopes de Almeida, na literatura brasileira. A Júlia Lopes de Almeida, ela participou das reuniões para a fundação da Academia Brasileira de Letras. Quem participava dessas reuniões? Machado de Assis, que veio ser o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras,
e escritores como a Luísa Azevedo, que tinha feito o livro Curtiço alguns anos antes. A Júlia Lopes de Almeida, ela é uma escritora alinhada com essa linha da literatura brasileira, que era a linha representada pelo Machado de Assis, o realismo, e pelo escritor Aloysio Azevedo do livro Curtiço, que é a linha do naturalismo. Dentro do livro A Falência, existem elementos que podem ser associados tanto à abordagem do realismo quanto à abordagem do naturalismo. Vamos indicar isso para nós podermos fechar. O que o livro tem relacionado com o realismo? Ele tem uma preocupação de analisar as relações, as interações entre os personagens, tanto do ponto de vista das relações sociais, quanto do ponto de vista das relações psicológicas entre os personagens. Então, em relação ao realismo, existe uma preocupação muito grande da autora de analisar as relações pessoais, as interações entre os personagens e mostrar essas relações tanto do lado de como é que elas funcionam socialmente, patrão e empregado, marido e mulher, pai e filhos, relação entre parentes, como também como é que é vivido aquilo psicologicamente, como é que a Camila sente o casamento dela, como é que o Francisco Teodoro está vendo as relações de negócio. Então, as relações pessoais, tanto do ponto de vista social, como do ponto de vista psicológico. Isso é uma coisa que Machado de Assis no Brasil e Eça de Queiroz em Portugal tinham feito nos anos anteriores. Agora, do ponto de vista do naturalismo, a principal relação que esse livro tem com o naturalismo é a ênfase que os autores do naturalismo, como a Luísa Azevedo do livro Curtiço tinham, a ênfase nas descrições, a ênfase descritiva. O livro A Falência tem trechos descritivos muito longos e o principal deles é logo a abertura do capítulo 1, que começa a descrever assim: o centro do Rio de Janeiro, num dia de trabalho normal, região onde ficavam os armazéns, onde ficava depositado o café para exportação. E aí começa a descrever o trabalho das sacas de café sendo carregadas nas carroças para ser levadas para o porto, o café que chega, o café que vai embarcar, o café que está sendo chegando das fazendas, como é que é o trabalho muscular feito ali, aquele trabalho feito num dia de calor, sol do Rio de Janeiro, o calor, o suor, o cheiro de suor, o cheiro do café, o cheiro das sacas de café, a poeira que está sendo levantada, o ruído de carroça, a movimentação toda, aí desloca para o escritório, como é que é o trabalho no primeiro andar do escritório, o andar de cima, como é que é a sala do chefe, que é o Francisco Teodoro, servindo um café numa reunião de negociantes. Essa ênfase descritiva ela procura acumular muitos detalhes, muitas informações sobre o ambiente em que se passa a história, qual que é a aparência das pessoas que estão na rua, como é que é a aparência dos trabalhadores, como é que é o movimento do armazém, como é que é o movimento do bairro ali, do centro do Rio, perto do porto, onde está acontecendo
a cena. E ao mesmo tempo que vai acumulando detalhes sobre a história, procura associar esses detalhes com as sensações, o cheiro, o ruído, as cores com o sol, a luz do sol do Rio de Janeiro batendo nas coisas. Então, vem esses detalhes e todos eles associados aos aspectos mais físicos, mais sensoriais. Ou seja, como é que era a sensação de estar ali no meio daquela poeira, daquele calor, daqueles cheiros, daquelas cores? Os cheiros, o calor, os ruídos, as cores. Isso são processos usados nas obras do naturalismo. O livro Curtiço fez muito disso e a Julia Lopes é uma escritora importante porque ela sabe manejar bem esses dois processos. Ela sabe manejar essa ênfase descritiva que tem as obras do naturalismo e ela sabe ir de uma maneira muito convincente quando ela trabalha com as relações sociais e quando ela trabalha com a psicologia do ponto de vista das obras do realismo. Esses são os pontos. Agradeço muito. Muito obrigado.